3. Estamos novamente aqui no Centro Espírita Bom Jesus, na nossa reunião virtual, lembrando que esse distanciamento físico significa apenas isso, distanciamento físico. Mas as nossas reuniões têm principalmente o objetivo de nos aproximar espiritualmente. Então, vamos, mais uma vez, dar início às nossas reflexões sobre o Evangelho. E começaremos lendo uma página do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o texto 53. Confiando. Tende fé em Deus. Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu recursos específicos de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos, no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Então, refletindo nas palavras de Emmanuel nesse texto, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para refletirmos sobre as realidades da vida e nos fortalecermos para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as pedras do caminho que temos tido, mas que serão retiradas. Muita força, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos inspire hoje e sempre. Essa página de Emmanuel, eu selecionei exatamente porque ela vem dizer sobre o nosso estudo de hoje, falando sobre a fé. Então, Emmanuel nos traz os exemplos bem claros da fé que nós vamos encontrar aqui nos nossos itens, o capítulo 19 do Evangelho, itens 11 e 12, mas antes disso, nós vamos ver um pouco ali no início do capítulo as passagens em que Jesus se baseou, em que Allan Kardec se baseou para comentar essas passagens, né? Ele diz assim,
Poder da fé, itens 1 e 2. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora o moço ficou curado. Então lhe disseram, os discípulos ficaram intrigados, porque eles fizeram o que Jesus tinha ensinado. E eles perguntaram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar e nada vos será impossível. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda é aquela semente, o grão de mostarda é aquela semente pequenininha, a menor das sementes, mas que lançada à terra, ali, da forma adequada, ela vai florescer e vai dar uma árvore que vai alimentar as pessoas, que vai proteger as pessoas. E aqui Allan Kardec vem comentando esta página. Então, ele diz assim: quais são as montanhas que a fé transporta? As montanhas da nossa ignorância, as montanhas da nossa fraqueza, da nossa ainda indigência espiritual. E quando Jesus falou só com muito jejum e oração, às vezes nós ficamos, ou durante muito tempo nós consideramos que esse jejum e oração seria realmente nos abstermos de determinados remédios, de determinados alimentos. Eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de uma feijoada, eu gosto muito de uma carne de porco. Aí eu vou fazer o sacrifício de não comer essas coisas que me dão prazer, porque Jesus disse que precisaria de jejum. E vou ficar ajoelhado em prece. Durante muito tempo nós entendemos dessa forma, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que é outro o entendimento real daquilo que Jesus falou. Quando nós tratamos principalmente da questão da fé, que é uma base para nós agora que estamos vivendo esse momento de pandemia, passando por essa situação drástica, dolorosa, inédita para toda a humanidade, precisamos de ter fortalecido em nós a fé, que, como disse o Espírito de Verdade, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E como é que a nossa fé vai ser inabalável? E aqui Allan Kardec vai analisando essas questões. Então, ele diz assim: o que é uma fé robusta? O que é essa fé que vai transportar montanhas? A fé da perseverança, da energia para lutarmos contra esses obstáculos que estamos vivenciando agora. Nos multiplica os nossos recursos, porque às vezes não nos considerávamos capazes de fazer tanta coisa, e com a fé, com a certeza de que podemos, os nossos recursos, a nossa força se multiplica e fazemos coisas incríveis, porque resolvemos sair de nós mesmos ancorados na fé. E Kardec analisa aqui também que a fé verdadeira é sempre calma. Então, a fé calma é sinal de força e de confiança. Eu não preciso de ficar proclamando aos quatro ventos a minha fé.
eu tenho a fé tranquila. Então, essa é a fé verdadeira, da paciência. Quanto nós estamos precisando de paciência nesse momento para suportar essa situação de, primeiro, estarmos presos em casa e, em muitas ocasiões, a paciência nos relacionamentos. Porque não é fácil conviver 24 horas. Muitas famílias estão tendo problemas. Então, precisamos de refletir sobre a questão da paciência, que é necessária nesse momento, principalmente nós que já temos algum conhecimento, vamos nos fortalecer para vencermos essa dificuldade que vai passar. E Kardec também fala que essa fé verdadeira, ela tem por alicerce a inteligência, a compreensão das coisas e a certeza de chegar a um fim, ou seja, a fé ancorada na razão. E aqui também nós temos no item 4, quando Kardec vem falar da força magnética, lembrar que Allan Kardec era um magnetizador, e que ele já praticava há muito tempo e ele sabia dos efeitos do magnetismo. Então, aqui ele fala no item 5, né? No 4 não, no 5. Diz assim, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Nesses momentos de doença, de dor, de sofrimento, saber que a nossa energia, nós usarmos bem o nosso magnetismo ancorado pela fé, que pode fazer maravilhas. E nós lembramos, como não poderíamos deixar de ser, outro dia teve uma apresentação ao vivo linda do aniversário de 78 anos do Gilberto Gil. Muitos aqui devem ter assistido. Andar com fé eu vou, que a fé não pode falhar. E é isso. É isso. Eu não posso cantar porque a voz não ajuda. Mas é esse mote que nós devemos ter. Vamos andar com fé, vamos caminhar com fé, porque agindo, andar com fé, como ele diz, andar com fé, que é o que Jesus disse que Allan Kardec está falando. Andar, nos movimentarmos. E aí sim, aí nós conseguiremos maravilhas. Nós temos 2 itens de hoje, os itens 11 e 12, já são as instruções dos espíritos. O item 11 é de José, um espírito protetor. Então, ele põe fé, mãe da esperança e da caridade. Diz assim, para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, a fé, quem são os filhos que ela gerou? A esperança e a caridade. E aqui, o José vai trazendo para nós o porquê que ele intitulou que a fé era a mãe da esperança e da caridade. Diz assim, a fé e a esperança e a caridade são corolários da fé, ou seja, são consequência da fé, e formam com essa uma trindade inseparável. E ele vai nos dizendo, não é a fé que nos dá a esperança na realização de muitas coisas? Se não tivermos fé, o que vamos esperar? Então, nós vemos que são questões ligadas, que não podem ser consideradas separadamente. Não é a fé que dá o amor. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor?
E ele vem nos falando, inspiração divina. É a base da regeneração da humanidade. E agora, nós passando por esse momento tão tumultuado, necessitamos mais do que nunca dessa fé. Mas dessa fé aqui, como diz José, uma fé ativa. Uma fé ancorada em bases seguras. Não aquela fé que eu acredito porque eu devo acreditar. Nós já passamos dessa época. É uma fé ancorada na razão e, acima de tudo, como ele diz, mãe da esperança e da caridade, alicerçada no amor. O amor fortalece a nossa fé. A fé com amor já tem outra conotação, já tem outro valor. Diz assim, pregai pelo exemplo da vossa fé para incutir-lhes nos homens. Porque precisamos de mostrar que estamos confiantes, porque muitas pessoas dependem de nós. Muitas pessoas se miram em nós para passarem por essa travessia perigosa que estamos passando, mas que é só uma travessia, que existe uma outra margem. Nós estamos fazendo uma travessia de uma margem a outra, do mundo velho, como diz o item 26 do capítulo 18 da Gênesis, que eu gosto muito. Esse momento de transformação em que essa geração velha, quer dizer, essa outra margem, os valores antigos, as instituições antigas, já não vão nos servir. Então, nós temos que ter a certeza da vida futura, a certeza do futuro, para sabermos que estamos nos encaminhando para outra margem. Mas que a travessia é difícil, pode ser longa, dolorosa. Precisamos de nos dar as mãos e, com isso, ao nos darmos as mãos, nós nos fortalecemos. Quantos de nós que não achavam que tinham essa força que estão demonstrando e outros que se achavam uma fortaleza e estão balançando, fraquejando. Por isso é necessário que nos fortaleçamos. E aqui José continua, pregai pela vossa esperança firme. Tende, pois, a fé com que ela tem de belo e de bom com a sua pureza e a sua racionalidade. Então, nós vamos vendo que todo o capítulo, tanto Kardec quanto os espíritos, vão apelando para essa racionalidade. No início da mensagem, ele diz, para a sua fé ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Tende a fé com a pureza da sua racionalidade. Eu vou ter fé porque eu entendi. Lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, no subtítulo Conhece-te a ti mesmo. Aparentemente, no início, não tem nada a ver. Porque Santo Agostinho faz uma longa dissertação em cima dessa frase já antiga, encontrada no Templo de Delfos, do Conhece-te a ti mesmo, e ele recomenda a cada noite nós fazermos o exame de consciência, vamos refletir sobre o que fizemos, sobre como veríamos as nossas ações praticadas por outros. Então, toda aquela recomendação dele, ele diz, não se preocupem em economizar nas questões, multipliquem as questões até se conhecerem bem. E chegando lá no final, ele diz o seguinte, que aparentemente não tem nada a ver com a questão. É uma longa resposta. Ele diz assim, muitos dizem ser certo presente e incerto futuro. Essa, porém, a dúvida que estamos encarregados de tirar do vosso entendimento. Então, ele vai dizer, primeiro chamamos a vossa atenção através das mesas girantes, através dos barulhos,
e agora te damos instruções claras e precisas que estais encarregados de divulgar, para que não reste nenhuma dúvida sobre a vida futura. Então, a doutrina espírita nos convida a termos essa fé, mas ela nos mostra o porquê nós devemos tê-la. E em cada mensagem dessa, nós vamos vendo a multiplicação dos motivos. Vão nos trazendo elementos de raciocínio para que nós formemos em nós, formemos no nosso interior esse edifício, esse arcabouço da nossa fé. Onde é que a minha fé está alicerçada? Realmente eu tenho uma fé grande, uma fé do tamanho de um grão de mostarda que vai se multiplicar, vai crescer e se tornar uma bela árvore? E ele, já no finzinho dessa mensagem, não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Gente, olha, essa imagem é muito forte. A fé sem comprovação, eu vou crer porque eu tenho que crer. O padre disse, o pastor disse, o dirigente do centro disse, aquele orador que eu gosto muito falou determinada coisa. Eu não equacionei bem na minha cabeça, mas eu vou aceitar porque ele falou. Nós lembramos sempre que Emmanuel, uma vez, disse para Chico o seguinte: se em algum momento eu disser alguma coisa contra Kardec, me deixe e fique com Kardec. Então, é essa racionalidade que nós devemos ter. Analisar sempre as questões. Nós não podemos acreditar cegamente. Ah, não, foi Joana que mandou a mensagem, Emmanuel, está lá o nome deles, Bezerra. Não, vamos analisar, vamos ver, porque não pode ser a fé cega. E ele continua: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Não é simplesmente eu amo a Deus porque eu tenho que amar, ele é todo poderoso, não. A doutrina espírita já nos dá uma concepção de Deus avançada, porque pergunta: que é Deus? E a resposta, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, já nos dá uma outra dimensão. Deus não é mais aquele ser como nós, mais velhinho, mais experiente, e que estava assentado num trono a nos julgar, a nos condenar na maioria das vezes. Não, é uma inteligência que criou todo o universo regido por leis sábias e soberanas que vão se cumprindo, mas que tem os seus emissários que se responsabilizam por todos nós, se responsabilizam para que essas leis sejam cumpridas. São os ajudantes. Diz assim: crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Tudo com racionalidade. Qual é o meu entendimento? Se eu ainda não aceito, não, eu não aceito ainda. Eu preciso de estudar mais, eu preciso de entender mais. Então, vamos buscar as respostas. Nem todo mundo tem todas as respostas. Aliás, poucos têm todas as respostas. Ainda mais agora, né? Quando nós vemos na televisão os cientistas, muitos divergem, cada um com a sua posição, fruto das suas pesquisas, porque estamos numa situação incerta. Então, não podemos ir cegamente, não, essa pessoa não erra. Todos nós que aqui estamos, erramos, porque somos ainda perfectíveis. Estamos em caminhada. Segui os nossos conselhos, mais compenetrados do que vos apontamos, e dos meios que trazemos para o atingirdes. Então, olha a recomendação que ele dá.
que nos momentos em que pedimos ajuda, pedimos orientação, devemos seguir, sim, mas, olha só, certos de que aquilo que nos é apontado é o que nos convém, sabendo que aquilo é o adequado para nós. Essas mensagens, quando nós passamos a ler com atenção, nós vamos vendo que são um grande auxílio para não cairmos nos contos do vigário por aí. Esses médiuns, muitas vezes, são médiuns mesmo, que têm toda a potencialidade, mas enganam, mentem. E nós acreditamos porque aquela pessoa tem uma grande autoridade. E os espíritos sempre nos recomendam. Kardec recomenda isso, e os espíritos vão recomendando sempre. Analisem, não aceitem nada cegamente. Isso já passou. Principalmente, se Kardec já dizia que a fé cega não era do século XIX, imaginemos no século XXI. Diz assim, crede e esperai sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. Aqui nós vimos no item 5 desse capítulo, quando Kardec analisou a questão da união do magnetismo com a fé, então pode-se conseguir milagres, e nós sabemos o quanto isso é verdadeiro. E eu tenho aqui uma indicação para vocês, não sei se vocês conhecem esse livro, Fé, Evidências Científicas, de George E. Vaillant, professor na Universidade de Harvard. E eu só vou ler uma pequena crítica que está na contracapa, para vocês terem ideia. Com lucidez, equilíbrio e erudição excepcionais, George Vaillant se baseia de maneira brilhante na neurobiologia, nas ciências sociais, na psicologia do desenvolvimento humano e na sabedoria de grandes escritores e pensadores, para pôr luz sobre emoções positivas, como o amor, a compaixão e o altruísmo que elevam a humanidade e talvez ainda possam salvá-la. Isso é uma crítica do Irving Yalom, autor de Quando Nietzsche Chorou e A Cura de Schopenhauer. O livro é muito interessante e esse livro me foi recomendado, depois eu ganhei de presente, de um cardiologista que, num congresso de cardiologia, ele disse que era o livro mais procurado. E ele tem vários capítulos aqui, a prosa e a paixão, emoções positivas, 3 evoluções, fé, amor, esperança, alegria, perdão, compaixão. É um livro bem interessante e não é só para médico, não. Dá para a gente ler e compreender muito bem. Nós ainda temos o outro item, que é o item 12, a fé humana e a fé divina. Então, aqui essa mensagem é de um espírito protetor. Foi dada em Paris em 1863. Ele diz, no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, aqui ele começa nos trazendo essa definição da fé para nós, como é que ela age. Ele diz assim, das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Jesus disse para nós que brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas como é que eu vou fazer brilhar a minha luz se eu ainda
não me vejo com luz nenhuma. Então, essa fé é importante porque ele diz assim, é essa certeza que ele fala, fé nos destinos futuros, mas a ação da vontade. A minha luz vai brilhar quando eu me dispuser a mobilizá-la, a fazer com que ela haja. Continua falando aqui da nossa evolução, sabendo que somos todos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Questões 114 e 115 e a 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Mas como é que nós vamos chegar à perfeição? Passando pelas dificuldades da vida. E os espíritos ainda dizem mais. Nisso é que está a expiação, nós suportarmos as vicissitudes da vida. Quando nós conseguimos compreender e suportarmos no sentido de como que dar suporte, ter suporte ali, ter fé, ter a base para passar por aquela situação. Quando ele continua aqui falando que quando Jesus operou milagres, ele nos mostrou o que nós mesmos poderíamos fazer quando tivéssemos fé e a vontade de agir, como está aqui no Evangelho, no item número 1 que eu li, que está no Evangelho de Mateus, item 17, 14 a 19. Porque ele diz assim, não pudestes curá-los por causa da vossa pouca fé. Quando a nossa fé ainda é vacilante, ainda não entendemos que podemos fazê-la brilhar realmente e mostrarmos todo o nosso potencial. Diz assim, também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Aquilo que eles consideravam milagres, né? O que é milagre? É uma derrogação da lei da natureza, que a doutrina espírita explica muito bem, está lá na Gênese, quando o título da Gênese é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e ali vem explicar todos os milagres que Jesus operou, que tem explicação natural, mas que as pessoas daquela época não compreendiam, e mesmo hoje em dia. Nós vemos que muitas pessoas são consideradas santas porque operaram milagres, mas simplesmente porque através delas se processaram fatos explicáveis pelo magnetismo, pela ação dos fluidos e da fé, que é um elemento muito importante. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, aqui ele já vai trazendo esse outro ponto. Fé humana. Eu tenho fé na minha realização como pessoa, no meu emprego, na minha vida social, nos meus projetos. Eu tenho que ter a confiança de que eles se realizarão. Quando eu faço qualquer plano, eu espero que todo ele dê certo, que todo ele se cumpra. Então, ela existe e essa fé humana existe e é importante. Mas existe a fé divina. A fé divina que, como nós vimos neste livro, que não é um livro religioso, é um livro, como nós vimos aqui, de um pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles começaram a ver que pessoas que tinham fé
adoeciam menos e, ao adoecerem, se curavam mais rapidamente. Então, isso foi motivo de curiosidade. Essa, a fé divina, que as pessoas, não era racional, não passava pela razão, e os cientistas muito lúcidos, muito precisos, querendo comprovação de tudo, não entendiam qual era essa diferença. Uns morriam tão rapidamente, e outros, nós conhecemos pessoas admiráveis, que apesar de terem problemas mil, às vezes problemas de saúde, se sobrepõem a tudo isso e dizem, não, eu vou vencer. É o amor à vida, a consciência de que precisa ainda de fazer alguma coisa, e isso lhe dá força. Mais à frente, o Espírito Protetor vai dizer o seguinte: o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então, ele fala, o homem de bem, aquele que já se esforça por ser hoje melhor do que foi ontem, que compreende que Deus é um Pai justo, que nos dá sempre oportunidades, e aqui eles desejam encher a sua existência de nobres e belas ações. Nós não podemos fazer tudo. Agora, nesse momento de pandemia, de afastamento das pessoas, quanta dor, quanta dificuldade nós vemos, dificuldades materiais mesmo, e nos sentimos impotentes porque não conseguimos ajudar a todos, mas podemos fazer alguma coisa. E pelo que estamos estudando aqui, podemos fazer preces. A fé é fundamental, é importante. E eu quis trazer também para a nossa reflexão o capítulo lá da Lei de Adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando trata da prece. Aí pergunta se a prece é agradável a Deus. E os Espíritos dizem, a prece é sempre agradável a Deus quando feita do coração. Não a prece mecânica, decorada, simplesmente, mas aquela que eu tiro de dentro do meu coração. E Allan Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante na 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Então, Jesus falou lá, certo gênero de espíritos só se expulsa com muito jejum e oração. Mas a oração desse aqui que Allan Kardec está perguntando, a pessoa, apesar de viver em orações, viver em preces, ainda é cheia de vício, não tem indulgência, não tem compaixão de ninguém, não tem benevolência com ninguém. Diz assim, são até mesmo viciosas. Então, qual é o valor da sua prece? E aí os espíritos respondem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então nós vamos entendendo, juntando as peças desse quebra-cabeça que a doutrina espírita nos traz, nós vamos entendendo melhor o que Jesus disse. Então, o importante é orar bem. Essas pessoas julgam que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Separam como se fossem duas caixinhas. Uma é a minha vida, as minhas ações. E outra, o quanto eu rezo. Eu vou ali contabilizando até o ponto. Olha,
já tem tantas horas de oração. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Nós falamos lá da questão 919, lá da dissertação de Santo Agostinho, nos recomendando nos analisarmos. E a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, só ali já tem essa recomendação maior, que ele diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, mostrando que nós primeiro precisamos também de olhar para nós. Nós sabemos quais as dívidas nossas que queremos que sejam perdoadas. Então, já que nós queremos ser perdoados, nós vamos perdoar ao outro. Nós vamos dar ao outro aquilo que nós queremos para nós também. Diz assim, não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, o que importa não é a oração em si, mas como é que eu faço a minha oração. E aqui, continuando, também esse espírito protetor vem falar do magnetismo, que está lá nos itens 4 e 5 desse capítulo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Porque hoje em dia, nas nossas casas espíritas, nós ministramos o passe. Mas na época de Kardec, ele só conhecia o magnetismo. O passe foi trazido para nós pelo André Luiz. Kardec não falou nada do passe. Então, era a questão desse magnetismo unido à fé. E hoje nós sabemos que o nosso passe é magnético, espiritual, que tem uma pessoa sem energia, uma pessoa mais prejudicada, ela não tem condição de dar passe. Tanto que a pessoa, o passista, chega no centro, olha, hoje eu não estou bem, porque eu não tenho de mim para dar. Agora, eu tenho que ter a fé que ali os espíritos estão junto comigo para ajudar naquele tratamento, passando aquela energia necessária à pessoa que será beneficiada. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha o chamamento que esse Espírito nos traz, de que nós devemos nos conscientizar da força que temos em nós. Jesus diz, sois deuses, e brilhe a vossa luz. O quanto nós estamos fazendo para que isso aconteça, o quanto nós estamos contribuindo para que sejamos melhores, para que a nossa luz se faça. Então, é necessário que leiamos essas mensagens com mais atenção, com mais cuidado, refletindo e tentando nos enquadrar nas situações, porque a mensagem, os textos são bons para o outro também, mas, antes de tudo, para nós mesmos. Como é que eu posso aplicar em mim? Eu ainda sou muito imperfeito, eu ainda não atingi esse estágio, a minha fé ainda é mais fraca. Então, eu vou me fortalecer a cada dia. Eu gosto muito da questão 254 do Consolador, é uma longa resposta de Emmanuel. Lá no meio, ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nós vamos descobrindo
como nos fortalecermos, nós vamos usando a nossa vontade, a nossa confiança para agirmos melhor, para que as nossas ações sejam mais eficazes e, com certeza, aos poucos iremos consolidando essa fé em nós. Eu vou terminar com uma historinha do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, psicografia do nosso Chico Xavier, que vem falar da prece da fé. É o texto número 11, o Santo Desiludido. Diz assim, primeiro, lembrando que esse livro trata de reuniões na casa de Pedro, de Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores. E é muito interessante nós vermos o quanto eles tinham dúvidas e fraquezas semelhantes às nossas. E isso é um alento para nós, porque as orientações que Jesus deu aqui no livro servem para nós sempre. Diz assim, inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Olha a fé. Ali vivia entre orações e pensamentos que eu julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe parecer. Então, só fazendo uma parada aqui, ele querendo encontrar, querendo se aproximar mais de Deus, querendo aqui, diz, a pretexto de servir a Deus. Então, Neio Lúcio, Jesus, né, porque aqui a narração como se Jesus estivesse narrando, diz assim, a pretexto de servir a Deus, já mostrando para nós que não é assim que servimos a Deus, nos isolando da vida e da sociedade. E aí, ele começou a criar em torno de si aquela aura de santo. E as pessoas foram buscá-lo em todas as questões, em todas as dificuldades. Elas iam buscá-lo, porque ele era santo, ele estava lá, vivia em oração, como que vivia em comunhão constante com Deus, era a pessoa apropriada para ajudar, para esclarecer. Então, a pessoa queria fazer um negócio, e o crente, fascinado pela alheia consideração, o crente estagnado na oração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser. Olhem bem as frases que vão sendo colocadas, né? Ele diz assim, estagnado na adoração sem trabalho. Ele era ali considerado um santo e ele estava em constante adoração a Deus, mas ele só fazia isso. Porque o ruim não é a pessoa, muitas vezes, se isolar para fazer a sua meditação, para fazer as suas reflexões e se ligar ao alto. Isso é até bom, precisamos disso, mas não podemos viver disso. Então, ele se concentrou nisso e queria que todos adaptassem o seu modo de vida ao dele. E aí diz, se um homem ativo e de boa fé lhe trazia apreciação a algum plano de serviço comercial, ele já dizia, é um erro. Olha, apague a sede de lucro, isso não vai dar certo, venha orar e esquecer a cobiça. Aí outra pessoa, o jovem que queria casar, não, deixa, a carne está submetendo o seu espírito, venha orar, venha rezar. O outro que queria fazer, que assumir um encargo mais alto no seu emprego, na sua repartição, ele queria subir no seu emprego, ele diz assim, é um desastre. Afaste da paixão pelo poder, isso é vaidade e orgulho. E uma pessoa de bons propósitos,
que também o procurava, querendo a opinião sobre uma festa de fraternidade. Olha só que coisa boa, hoje nós queremos tanto uma festa de fraternidade, seria tão bem-vinda, mas esse dito santo que ele próprio se considerava dizia: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar subtraindo-se à tentação. E assim, ele viveu muitos anos. É lógico, desencarnou num determinado momento e todos aqueles que o seguiam, que o consideravam um santo, julgaram que ele iria para o paraíso. Claro, mas olha só para onde ele foi. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Gente, a coisa ficou pesada, terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, ele não entendeu. Ele buscou a proximidade com Deus, ele buscou a santidade, ele indagou à vista de semelhante inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, não pegou uma arma e matou diretamente a pessoa, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Uma fé usada apenas como exibição, apenas como ele considerava que fosse a sua própria elevação. E queria que todos adotassem o seu modo de crer. E João, muito admirado, perguntou para Jesus: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Como é que pode? E Jesus disse: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Cada um de nós tem o seu tempo. Ninguém pode crer pela crença do outro. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Tiago dizia que a fé sem obras é morta, é uma lâmpada apagada. Não ilumina, não serve para nada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do Todo-Poderoso e compassivo Senhor. Então, que essa lição nos fique para que desenvolvamos a nossa fé sem violentarmos a dos outros, sem querermos impor a nossa fé ao outro, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de despertar e de agir. Então, encerrando o nosso encontro, nós agradecemos sempre a doutrina espírita, agradecemos ao nosso Centro Espírita Bom Jesus, aos seus dirigentes, para que eles continuem ativos e perseverantes nas suas tarefas, sabendo quanto bem levam para as pessoas. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, Espíritos queridos, envolvam-nos a todos onde estamos nesse momento, para nos fortalecer, para que a nossa fé se faça cada dia maior, cada dia mais racional, lembrando-nos de que estamos sob um amparo do alto e que esse amparo é constante e certo nas nossas vidas. Agradecemos sempre por tudo que temos recebido da vida e pedimos que sejamos sempre amparados e iluminados pela misericórdia divina. Que Jesus nos ilumine e continue conosco. Obrigada.